Olá, meu aluno, minha aluna. Eu sou o professor Gustavo Viegas e nesta aula nós veremos multiplicação de matrizes. Eu começo com a história do assunto. Em 1812, Binet escreveu este artigo, que é sobre determinantes. E bem nesta parte aqui, ele fez uma conta que nós podemos entender da nossa maneira moderna como sendo o resultado da multiplicação de duas matrizes. De maneira independente e no mesmo ano, Cauchy escreveu este artigo sobre determinantes e nesta parte aqui ele faz uma conta que nós podemos interpretar como sendo o resultado da multiplicação de duas matrizes. Vou falar um pouco sobre a história desses dois. Binet e Cauchy foram professores na Politécnica Francesa. Cauchy foi essencialmente o primeiro professor de cálculo que dava uma aula focada na teoria, nas demonstrações, o que desagradou a muitos alunos lá na Politécnica, porque eles estavam acostumados a aceitar certos resultados e a terem aulas focadas nas aplicações. Binet foi um bom crítico das aulas de Cauchy por achar que elas eram teóricas demais e que faltavam aplicações. Houve a Revolução de 1830, lá na França, em que se teve a queda de Carlos X e quem subiu ao trono foi Luís I. Binet e Cauchy eram defensores da dinastia Bourbon e não gostaram do novo rei. Eles eram funcionários públicos, trabalhavam aqui e, nessa condição, tinham que assinar um termo entendendo que este aqui seria o seu novo rei. E eles não quiseram fazer isso, por convicções políticas próprias, e preferiram deixar de lecionar. Então aí um pouco sobre a história desses dois. Em 1855, Cayley escreveu este artigo e é aqui que surge o estudo de matrizes. Nesta parte, ele fala sobre o produto de matrizes e estabelece aqui a regra. Então, o que aconteceu foi o seguinte. Basicamente, o que Binet e Cauchy fizeram foi trabalhar com dois sistemas lineares. Aqui nós temos x' e y', x e y. Aqui nós temos x duas linhas, y duas linhas, e aqueles mesmos x' e y'. Nós vamos pegar esses dois sistemas e juntar num só. Da seguinte maneira. Eu posso pegar esse x' e colocar aqui e aqui. Aqui e aqui. Eu posso pegar esse y' e colocar aqui e aqui. Aqui e aqui. Vou deixar como tema de casa. Se nós distribuirmos tudo isso aqui e passarmos a limpo, fica desse jeito. Por exemplo, esses termos aqui, ó, é o A
vezes A vezes X, mais o B vezes C vezes X. Análogo com todos os outros. O que Cayley fez foi olhar para isso daqui e dar uma nova interpretação, definindo uma multiplicação entre matrizes. Isso daqui virou isso daqui, desde que nós estabeleçamos a seguinte regra. Na multiplicação de duas matrizes, nós pegamos as linhas dessa daqui e as colunas dessa aqui. Do seguinte modo, linha 1, coluna 1, vai ser o primeiro elemento vezes o primeiro elemento, mais o segundo elemento vezes o segundo elemento. Linha 2, coluna 1, vai dar, por definição, isso daqui. É o primeiro elemento vezes o primeiro elemento, mais o segundo elemento vezes o segundo elemento. Então, nós reescrevemos nesse formato e definimos a operação de multiplicação como sendo, usando a linha da primeira matriz, a coluna da outra. E com essa regra, isso daqui passa a ser escrito desse modo. Por exemplo, vou pegar a linha 1, coluna 1, e vai dar isso daqui. É o primeiro vezes o primeiro, ficou o produto desses A's, que é isso daqui, mais o segundo vezes o segundo, que ficou esse B maiúsculo vezes o C minúsculo. Vou mostrar mais um deles. Linha 1, coluna 2. O primeiro vezes o primeiro, fica o A maiúsculo vezes o B minúsculo, mais, agora, o segundo vezes o segundo, que fica esse B vezes D, esse B vezes D. Então, o que Cayley fez foi definir a operação de multiplicação de matrizes de maneira a se ter isso daqui, porque ele já sabia que combinando esses dois sistemas lineares, apareciam esses números. Por definição, dadas as matrizes A e B, a matriz C, que é A vezes B, é tal que o elemento da linha I, coluna J, é dado por esta regra. Eu vou fazer exemplos para nós entendermos isso daqui. A vezes B. Nós pegamos linha da primeira, coluna da segunda. A vezes B. Aqui eu tenho linha 1, coluna 1. Então, tem que pegar linha 1, coluna 1. E é o primeiro vezes o primeiro, mais o segundo vezes o segundo. Aqui é a posição linha 1, coluna 2. Então, se pega a linha 1 daqui, a coluna 2 daqui. O primeiro vezes o primeiro, mais o segundo vezes o segundo. Esta é a posição linha 2, coluna 1. Linha 2, coluna 1. O primeiro vezes o primeiro, mais o segundo vezes o segundo. E, finalmente, linha 2, coluna 2. Linha 2, coluna 2. O primeiro vezes o primeiro, mais
o segundo vezes o segundo. Esse vezes esse, mais esse vezes esse. Passando a limpo, 5 mais 2 é 7, 1 mais 4 é 5, 0 mais 3 é 3, 0 mais 6 é 6. Vejamos este produto. Aqui é linha 1, coluna 1. Então, se pega linha 1, coluna 1. O primeiro vezes o primeiro, mais o segundo vezes o segundo, mais o terceiro vezes o terceiro. Aqui é linha 1, coluna 2. Então, se pega linha 1, coluna 2. O primeiro vezes o primeiro, mais o segundo vezes o segundo, mais o terceiro vezes o terceiro. E por aí vai. Aqui, ó. Linha 2 e coluna 1. O primeiro vezes o primeiro, mais o segundo vezes o segundo, e o terceiro vezes o terceiro. Aqui está na posição linha 2. Então, tem que pegar a linha 2 daqui. E está na coluna 2. Então, tem que pegar a coluna 2 daqui. E é esse primeiro número vezes esse primeiro número, mais esse número vezes esse número, e finalmente esse último número vezes esse último número aqui. Para fechar, aqui é linha 3 e coluna 1. Fica o 1 vezes o 2, mais o 4 vezes o 1, mais o 1 vezes o 1. Esta é a posição linha 3, coluna 2. Fica o 1 vezes o 0, o 4 vezes o 0, mais o 1 vezes o 1. E passando a limpo, aqui dá 4 mais 2 mais 0, que é 6, análogo com os outros que aparecem aqui. Nesta questão, se quer saber qual é o elemento da linha 2, coluna 4. Vou pegar aqui, linha 2, coluna 4. É o primeiro vezes o primeiro, A21 vezes B14, mais o segundo vezes o segundo, A22 vezes B24, mais o terceiro vezes o terceiro, A23 vezes B34, mais o último vezes o último, A24 vezes B44. Eu coloquei esse exemplo para nós entendermos o que é isso daqui. Linha 2. Esse 2 apareceu aqui, aqui, aqui e aqui. De maneira genérica. Linha I. O I aparece aqui, aqui e aqui. Coluna 4. Aqui está o 4, aqui, aqui e aqui. Coluna J. O J vem para cá, para cá, para cá. 1 e 1. 2 e 2. 3 e 3. 4 e 4. 1 e 1. 2 e 2. De maneira genérica, R e R.
Então agora deu para entender o que é essa coisa aqui. Tem uma matriz A, M por R, e uma matriz B, R por N. O produto entre elas só existe quando esses dois números aqui são iguais. E o resultado é uma matriz de ordem M por N. Por exemplo, aqui eu tenho uma matriz 4 por 7. E eu vou multiplicar por uma matriz 7 por 2. Eu consigo fazer essa multiplicação, porque esses números são iguais. E o produto é uma matriz de ordem 4 por 2. Agora, se eu tentar fazer assim, ó, B, 7 por 2, vezes A, 4 por 7. Coloquei na outra ordem. Você nota que esses números são diferentes. Então, esse produto não existe. Por que que esses dois números de dentro, esse R e esse R, precisam ser iguais? Deixa eu dar um exemplo aqui. 1, 2, 3. 3 linhas. 1, 2, 3. 3 colunas. 1, 2, 3. 3 linhas. 1, 2 colunas. Por exemplo, este número aqui. Eu peguei esta linha e multipliquei por esta coluna. Você nota que eu fiz o seguinte. Esse vezes esse. Esse vezes esse. E esse vezes esse. Esse 3 significa que eu peguei 1, 2, 3 números aqui. E esse 3 significa que eu peguei 1, 2, 3 números aqui. E você nota que eu preciso que essas quantidades sejam iguais, porque é esse vezes esse, mais esse vezes esse, mais esse vezes esse. O resultado é uma matriz 3 por 2. Essa quantidade de linhas é igual a essa quantidade de linhas, porque nós pegamos as linhas da matriz A para fazer o produto. Essa quantidade de colunas é essa quantidade de colunas, pois nós pegamos essas colunas para fazer as contas. Então, por isso que vale isso daqui. Os dois ali de dentro são iguais. Os dois números que ficaram por fora formam a ordem da matriz que é o produto. Vejamos uma aplicação da multiplicação de matrizes. Considere as informações referentes a um campeonato. Nós temos o time azul e o time vermelho. Aqui, uma tabela que diz a quantidade de vitórias, empates e derrotas de cada time. Outra tabela fala sobre pontuação e premiação. A vitória vale 3 pontos e uma premiação de R$10. O empate vale 1 ponto e uma premiação de R$3. Na derrota, não se ganham pontos, mas tem uma premiação de R$1. Qual o total de pontos e premiação de cada time? Vou começar com total de pontos do time azul. Uma vitória. Cada vitória vale 3 pontos. 4 empates. Cada empate vale 1 ponto. 2 derrotas. Cada derrota vale 0 pontos. Então, isso aqui é o total de pontos do time azul. E você nota que esse valor é obtido da seguinte maneira.
peguei essa tabela e coloquei organizada como matriz aqui, essa tabela como matriz aqui. Vou multiplicar a linha 1 pela coluna 1. O primeiro vezes o primeiro, mais o segundo vezes o segundo, mais o terceiro vezes o terceiro. 7 pontos no total. Agora, premiação do time azul. Uma vitória. Cada vitória vale R$10. 4 empates. Cada empate vale R$3. 2 derrotas. Cada derrota vale R$1. E esse número é quando eu pego linha 1, coluna 2. O primeiro vezes o primeiro, mais o segundo vezes o segundo, mais o terceiro vezes o terceiro. Agora o time vermelho, total de pontos. 2 vitórias e cada vitória vale 3 pontos. 3 empates, cada empate vale 1 ponto. 2 derrotas, cada derrota vale 0 pontos. E esse total de pontos é quando eu multiplico linha 2, coluna 1. O primeiro vezes o primeiro, segundo vezes o segundo, terceiro vezes o terceiro. Finalmente, premiação do time vermelho. 2 vitórias. Cada vitória vale 10. 3 empates. Cada empate vale 3. 2 derrotas. Cada derrota dá direito a um prêmio de R$1. E esse número é o resultado da multiplicação da linha 2 pela coluna 2. Primeiro vezes o primeiro, mais o segundo vezes o segundo, e mais o terceiro vezes o terceiro. Fazendo as continhas, como por exemplo, 3 mais 4 mais 0, nós temos 7, e de maneira análoga, os outros valores que aparecem ali. Vejamos este exemplo. Considere as tabelas a seguir. Nós temos 2 confeitarias e cada uma delas diariamente faz tortas de morango e chocolate. A confeitaria A produz 10 tortas de morango e 6 de chocolate por dia. Aqui os dados da confeitaria B. Cada torta de morango precisa de 4 pacotes de farinha e 3 pacotes de leite. Aqui os dados de quantos pacotes a torta de chocolate precisa para ser fabricada. Quantos pacotes de farinha e leite cada confeitaria consome por dia? Vou começar com quantidade de farinha que a confeitaria A precisa por dia. Ela fabrica 10 tortas de morango e cada uma dessas tortas precisa de 4 pacotes de farinha. Ela fabrica 6 tortas de chocolate e cada torta de chocolate precisa de 2 pacotes de farinha. Total de pacotes de farinha que a confeitaria A precisa por dia. E esse número pode ser obtido da seguinte maneira. Organizei essa tabela aqui, essa tabela aqui, linha 1, coluna 1. O primeiro vezes o primeiro, mais o segundo vezes o segundo. Quantidade de leite que a confeitaria A precisa por dia. São 10 tortas de morango. E cada uma dessas tortas precisa de 3 pacotes de leite. São 6 tortas de chocolate. E cada uma dessas tortas precisa de 1 pacote de leite. Aqui está o total de leite que a confeitaria A precisa por dia. E esse número
eu obtenho assim, ó. Linha 1, coluna 2. O primeiro vezes o primeiro, mais o segundo vezes o segundo. Vou falar da quantidade de farinha que a confeitaria B precisa por dia. Eu posso obter fazendo assim, ó. Linha 1, coluna 2. É essa quantidade aqui. 5 vezes 4, mais 4 vezes 2. Porque, olha só, são 5 tortas de morango e cada torta precisa de 4 pacotes. São 4 tortas de chocolate e cada torta desse sabor precisa de 2 pacotes de farinha. Quantidade de farinha que a confeitaria B precisa por dia. Finalmente, quantidade de leite que a confeitaria B precisa por dia. Linha 2, coluna 2, o primeiro vezes o primeiro, mais o segundo vezes o segundo. Isso daqui é leite, confeitaria B. São 5 tortas de morango, cada uma delas precisa de 3 pacotes. São 4 tortas de chocolate, cada uma delas precisa de 1 pacote de leite. Fazendo as contas, ficou desse jeito aqui. Vejamos as propriedades da multiplicação de matrizes. Começando com uma definição. Uma matriz quadrada é chamada de matriz identidade se cada elemento da diagonal principal vale 1 e todos os outros elementos valem 0. Aqui, a identidade de ordem 2. Cada elemento da diagonal principal vale 1, todos os outros valem 0. Identidade de ordem 3. Cada elemento da diagonal principal vale 1, todos os outros valem 0 e por aí vai. A matriz identidade exerce na multiplicação de matrizes o papel de elemento neutro da multiplicação. Quando se fala em números, por exemplo, 5 vezes 1 é 5. A matriz identidade faz o papel do número 1. Aqui eu tenho uma matriz A e multipliquei pela identidade. Depois você pode acompanhar as contas. A resposta dá a própria matriz A. A vezes I deu A. E também vale na outra ordem. Aqui está a identidade, aqui está A, aqui está A. I vezes A também dá. Eu dei um exemplo disso daqui. Identidade vezes A é igual a A vezes identidade, que é igual a A. Vale a propriedade associativa. Eu multiplico a A pela B. Pego essa resposta e multiplico pela C. É a mesma coisa que multiplicar AB pela C, pegar essa resposta e fazer A vezes aquilo. Nós temos essas propriedades distributivas. A matriz A que multiplica B mais C é A vezes B mais A vezes C. Cuidado com a ordem. É A vezes B, tem que ser nessa ordem. E A vezes C, nessa ordem. Agora aqui, A mais B vezes C. Eu distribuo, fica A vezes C mais B vezes C. Aqui nós temos que ter cuidado, porque em geral, na multiplicação de matrizes, quando se troca de ordem, muda a resposta. Não vale a propriedade comutativa. Ou seja, na maior parte dos casos, A vezes B é diferente de B vezes A.
Por exemplo, aqui eu tenho A. A. Aqui eu tenho B. B. Pelo simples fato de eu ter trocado de ordem, aqui deu uma resposta e aqui deu outra resposta. Existem casos em que nós trocamos de ordem e a resposta se mantém. Aqui um exemplo em que eu troco de ordem, só que a resposta deu igual. Mas, na grande maioria dos casos, o que vai acontecer é dar diferente. Se A igual a B, eu posso multiplicar por uma mesma matriz C à direita, que a igualdade se mantém. Se A igual a B, eu posso multiplicar por uma mesma matriz à esquerda, que a igualdade se mantém. Se o produto de A vezes B é igual a A vezes C, nós podemos ter que B é diferente de C. O que eu estou falando é o seguinte: quando temos produto de matrizes, não vale cancelar. Eu não posso cancelar o A de um lado com o A do outro lado. Olha este exemplo aqui. Aqui eu tenho A, aqui eu tenho A. Aqui eu tenho B, aqui eu tenho C. Só que o exemplo foi bem escolhido de maneira que esses produtos são iguais. Então você nota aqui, A vezes B é igual a A vezes C, mas B é diferente de C. Ou seja, quando temos isso, não vale sair cortando. E para fechar, não vale a propriedade do anulamento. Ou seja, é possível ter um produto que dê a matriz nula, mas nenhuma dessas matrizes seja a matriz nula. Aqui eu tenho uma matriz, que não é a matriz nula. Aqui eu tenho outra matriz, que não é a matriz nula. Mas quando eu faço o produto, dá a matriz nula. Isso é diferente do que acontece com números reais. Se A e B são números reais e o produto dá zero, pelo menos um deles tem que ser zero. No caso das matrizes, é possível ter uma resposta que é a matriz nula, e isso veio de um produto em que nenhuma das matrizes é nula. Tivemos uma aula sobre multiplicação de matrizes. Foi bem completa. Comecei com a história do assunto, justifiquei por que a multiplicação é do jeito com o qual fazemos, trouxe aplicações, as propriedades. Espero que tenha gostado. Inscreva-se no canal. Coloca ali nos comentários, por favor. Você já sabia o motivo de a multiplicação ser desse jeito com o qual fazemos? E é isso daí.